foi a várias feiras profissionais e pesquisou na internet e ainda tem a sensação que não conhece as carreiras de verdade? Eu sou Daniela Provedel, psicóloga clínica e orientadora profissional, e esse vídeo é para a gente conversar sobre informação ocupacional de qualidade para você fazer uma escolha profissional mais consciente. Em plena era da informação, a gente pode supor que os jovens são muito informados para escolher suas carreiras, certo? Errado! Há 15 anos trabalhando com orientação profissional, eu ainda percebo que os jovens chegam no meu consultório sabendo muito pouco sobre as carreiras ou com impressões muito vagas e pouco concretas sobre a realidade ocupacional. Por que será que isso acontece? Eu acredito que isso acontece porque o sistema educacional e na nossa cultura nós supomos que esse processo de informação ocupacional ele vai acontecer de forma intuitiva pelos jovens. Já que o jovem é curioso, ele costuma usar muito a internet, teoricamente esse jovem saberia buscar essa informação com muita facilidade de forma intuitiva. Isso é outro erro, supor que isso acontece, porque o jovem ainda precisa de muita ajuda para obter informação ocupacional de qualidade. Esse é um tema em que o jovem realmente precisa de muita ajuda. Em orientação profissional, nós chamamos esse tipo de trabalho de pesquisa de informação ocupacional. O jovem precisa realmente de muita ajuda nesse quesito da informação ocupacional. E esse é um tema de destaque no processo de orientação profissional. Nós chamamos de informação ocupacional toda informação que diz respeito a mercado de trabalho, carreiras, vestibular e a realidade ocupacional de cada carreira. Em relação à informação ocupacional, existem 3 movimentos importantes que você faça. O primeiro movimento é um movimento de descobrir que você não conhece as carreiras, assumir o seu desconhecimento. Eu falo brincando no consultório que é um momento socrático, só sei que nada sei. Para eu conseguir realmente fazer uma pesquisa de qualidade, eu preciso primeiro partir da ideia e entrar em contato e assumir o meu desconhecimento sobre as carreiras. Nesse momento, você precisa olhar para dentro de você, realmente fazer um exame de consciência e se perguntar: eu conheço as carreiras? Eu conheço essa carreira de verdade? Eu consigo entender o que ela realiza na sua realidade ocupacional? E acontece um movimento muito engraçado aqui no consultório. Às vezes os jovens chegam e começamos a falar sobre informação ocupacional e eu pergunto, por exemplo, o que é engenharia? Né? E aí o jovem olha para mim e fala: engenharia é engenharia. Ou arquitetura é projetos, casas, e fica por aí. Então, é muito interessante como é comum que o jovem acredite que conhece uma carreira e quando ele é realmente questionado sobre a realidade daquela carreira, sobre como ela é na prática, que ele comece a perceber que ele só tem uma ideia muito imaginária sobre a carreira e nada concreta, ou baseada em estereotipia, ou muito pouco concreta de fato. Então é muito importante assumir esse desconhecimento, entrar em contato com ele e começar a fazer um movimento concreto para buscar conhecimento. É um momento em que você precisa de ajuda, mas mais do que ajuda, você precisa se responsabilizar pela busca de informação. Tomar atitudes concretas e fazer pesquisas profundas e consistentes. Pensa com carinho nesse assunto. Você está em ano de vestibular ou está próximo de vestibular e a vida está fazendo um chamado para você. Um chamado para você realmente conhecer as carreiras, no momento em que você vai precisar de um embasamento concreto para fazer sua escolha. Você vai atender esse chamado ou você vai deixar cair na caixa postal? O segundo movimento é relacionar-se profundamente com a informação e vivenciar a informação. Eu pergunto para você, quando você está interessado numa pessoa, você pode até começar a conhecer essa pessoa através das redes sociais, um aplicativo de paquera, ou perguntar para alguém sobre essa pessoa. Alguém pode te falar sobre como ela é, mas para você realmente conhecer uma pessoa, você precisa se relacionar com ela. E se relacionar com uma pessoa é conviver, é intimidade, é trocar experiências reais. E é isso que você precisa fazer em relação à informação ocupacional e em relação às carreiras que você deseja seguir. Você precisa começar a se relacionar com as informações sobre essa carreira, vivenciar, tentar sentir profundamente essas informações e não apenas imaginar
essa carreira. Você precisa buscar em sites confiáveis informação, fazer visitas, conversar com pessoas, assistir vídeos, buscar informação consistente e real e processar essa informação de modo que ela se torne algo concreto para você e não apenas uma imaginação ou uma ideia vaga. Eu te pergunto, se você pode passar 3 horas pesquisando a vida do crush, da tia do crush, do cachorro do crush no Instagram, por que você não pode usar 2 ou 3 horas em que você pode fazer isso para pesquisar a sua carreira, para pesquisar o seu futuro, para pesquisar a concretude da realidade ocupacional das carreiras que você deseja seguir? Então é importante buscar sites confiáveis, que falem não só sobre a carreira, mas que mostrem para você as grades curriculares. Eu recomendo bastante visualizar as grades curriculares, entender as etapas da carreira, as etapas da formação, a remuneração, os desafios, o perfil necessário para seguir aquela carreira e ouvir também depoimentos, ouvir pessoas mais experientes ou jovens que ainda estão cursando aquela carreira na faculdade. E muita atenção na busca na internet, nas suas buscas na internet. Se você colocar lá, por exemplo, direito e começar a pesquisar a carreira de direito, não vai se distrair se aparecer uma festa de formatura de direito e você vai ficar lá assistindo. Não se perca na internet. Isso é muito fácil de acontecer. Então é importante que você se concentre, entenda que isso é um trabalho que você precisa desenvolver e isso é sua responsabilidade. Encare como uma das grandes tarefas do ano do vestibular, que só você pode fazer. O importante é que durante esse movimento você comece a perceber se você realmente tem uma informação imaginária ou mais concreta dentro de você. Se você realmente consegue visualizar desde a sua vida universitária até a sua vida profissional de fato. No meu consultório, no processo de orientação profissional, quando a gente chega ao fim do processo, nessa etapa de informação ocupacional, geralmente os jovens vão visitar lugares ou entrevistar pessoas para conhecer um pouco mais dessa parte concreta da profissão. E eu recomendo que você faça o mesmo. Isso faz muita diferença. Isso muda todo o processo. Depois de uma visita, depois de uma conversa, além de você conhecer a história do profissional ou entender mais de alguns ambientes profissionais, você vai poder sentir de uma forma muito mais complexa aquela realidade e, de fato, passar de uma informação imaginada para uma informação concreta. Alguns jovens têm vergonha de fazer esse movimento ou preguiça mesmo. E o que eu recomendo para você? Que você acesse a sua rede de amigos, que você acesse a sua rede familiar e tenha atitudes bastante independentes e autônomas para fazer esses encontros acontecerem. Eles podem ser por Skype, mas eu recomendo que eles sejam pessoalmente. Você converse e entreviste profissionais da área, isso vai fazer muita diferença. E às vezes, se você não conhece um profissional da área, você pode entrar nos sites de várias instituições e solicitar visitas. Por exemplo, eu tenho um paciente que quer fazer história. É uma das carreiras finalistas dele. E dos lugares que ele gostaria de visitar é um museu. Nós entramos no site do Museu Afro-Brasileiro e ele agendou uma visita com o historiador. Você pode fazer isso também. Só precisa quebrar a barreira da acomodação e da vergonha, que às vezes acontece. Como é que eu vou chegar e conversar com um profissional? Ou vou atrapalhar, ou não sei onde buscar. Então acesse a sua coragem, acesse a sua autonomia, acesse a sua atitude. Isso vai fazer muita diferença para a sua escolha profissional. Outro aspecto importante de analisar, além da carreira em si, é entender o mercado. Entender, por exemplo, o que é uma empresa, quais são os setores da economia, como funciona uma organização, uma instituição. É muito comum encontrar jovens no consultório que não entendem como é o funcionamento de uma empresa, por exemplo. Às vezes um jovem quer fazer administração e eu pergunto, o que é uma empresa? Não sei. Como é que eu vou fazer administração se eu nunca refleti sobre o que é uma empresa? Ou se eu nunca refleti sobre os setores da economia? Será que eu me encanto com o primeiro, com o segundo, com o terceiro setor? Outra reflexão importante também, será que eu penso em ser um profissional autônomo? Ou eu penso em ter um emprego e ser contratado? Como que funciona isso? Como é que funcionam essas questões mais legais, burocráticas em relação ao mundo do trabalho? Isso é muito importante conhecer também, e isso também influencia na escolha. O terceiro movimento, ele é uma consequência natural dos primeiros movimentos, que é desfazer idealizações e estereotipias. Idealizar faz parte do movimento psíquico do ser humano e é importante idealizar, sonhar. E estereotipias também é um movimento psíquico natural do ser humano.
Estereotipia é uma ideia pré-concebida de alguém ou de algo. Então, conforme você pesquisa as carreiras, vivencia as carreiras, você vai dissolvendo uma ideia pré-concebida, congelada e irreal e substitui por imagens reais da carreira, internalizada de uma forma concreta e verdadeira. Isso dá muita segurança no processo de escolha. E o exemplo que me ocorre para a gente falar de estereotipias é um movimento muito comum que acontece nos jovens, que são as estereotipias associadas às mídias ou às séries, por exemplo. Uma estereotipia comum que eu vejo no consultório é associar, por exemplo, a carreira médica com a série Grey's Anatomy. É muito comum um jovem chegar, assistir todos os episódios da série e decidir, por exemplo, que quer fazer medicina, acreditando que aquilo é medicina. Então, toda vez que eu pensar numa carreira, principalmente quando eu me inspiro numa série, ou em uma pessoa, ou em algum ideal, é importante eu entender qual é a realidade daquela carreira no meu país, nesse momento socioeconômico. Então, o que é medicina não é a única pergunta que eu preciso fazer, muito menos do que a medicina do Grey's Anatomy, apesar de ser muito interessante a série. Mas o que é medicina no Brasil, na minha cidade, nesse momento atual? O que é ser médico ou médica no contexto da saúde pública brasileira, no contexto do vestibular para a medicina, levando em conta também a formação da medicina, a formação médica? Então essa é a pergunta. Quando eu perguntar sobre uma carreira para eu desfazer uma estereotipia, não é essa pergunta vaga. O que é medicina? O que é direito? É o que é direito no meu país, nessa época que eu estou vivendo. Isso faz com que eu consiga desconstruir um pouco das ideias mais estereotipadas pela mídia ou pela sociedade onde eu vivo. Esse é um movimento de internalizar e processar a informação, dialogando com a realidade e construindo essa imagem um pouco mais concreta internamente daquela carreira. É um desafio muito grande fazer isso na adolescência. O cérebro adolescente, ou a psique adolescente, ela é bastante peculiar. No momento da adolescência, além da heróica tarefa de escolher uma carreira, o jovem está passando por uma série de desafios sociais, identitários, emocionais, e nem sempre ele é compreendido. Às vezes os pais falam para mim, poxa, ele só estuda, ou ele só tem que escolher a carreira, mas não é tão simples assim. A vida do jovem, ela não é tão simples assim. Existe uma série de revoluções psicológicas internas, psicológicas, cerebrais, hormonais, que deixam essa tarefa extremamente complexa, em especial essa tarefa de transformar informação em algo concreto. Então pense nesses 3 movimentos essenciais para você construir uma informação ocupacional concreta e de qualidade, ter uma escolha profissional mais consciente e, principalmente, lembre que a responsabilidade está nas suas mãos. Não terceirize esse processo de informação profissional para ninguém. Não espere que ele aconteça de forma mágica. Construa esse processo, tenha autonomia e se responsabilize por ele. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilhe, se inscreve no canal e ative as notificações para receber vídeo toda semana. E me segue aqui nas redes sociais. Até o próximo vídeo, um beijão para você!